E quando você fala da ida para a Bolsa de Valores, que poderia ser um modelo pioneiro no Brasil, e com muita gente querendo investir, quais modelos de clubes ou de SAFs no mundo, assim, que o São Paulo poderia estudar ou se inspirar para fazer uma implementação assim? Tem algum modelo que você fala, pô, esse aqui, dado o mercado brasileiro, a situação econômica que a gente está, com uma Selic altíssima, que pode baixar no que vem, tem expectativa para isso, para maiores investimentos em bolsa, porque está tudo estagnado, mas pode ser um timing bom. Esses são os casos onde o São Paulo poderia se inspirar, se espelhar ou estudar. Tem algum modelo que a gente possa ter um estudo de casos? Tem sim. Aqui no escritório, nós fizemos um levantamento, um estudo sobre todos os clubes com ações em bolsa no mundo. Então, tem uma revistinha que a gente fez aqui junto com a KPMG, onde a gente olhou praticamente o comportamento das ações desses clubes desde que elas foram ofertadas na bolsa. E é muito interessante, porque tem um caso, por exemplo, do Manchester United, um clube do interior da Inglaterra que tem ações negociadas na Bolsa de Nova York. Olha só que interessante, o clube do interior da Inglaterra tem as suas ações negociadas na Bolsa de Nova York. Tem clubes como o Borussia, na Alemanha, que tem um free float de mais de 70%. Quer dizer, o controle do clube de verdade está na mão dos torcedores que investiram ali, as ações estão pulverizadas na Bolsa, né? Tem clubes aqui na América do Sul, o Colo-Colo e a Universidade Católica no Chile, que tem investimento até de brasileiros. Quando a gente olha lá a composição acionária, tem lá Itaú, Santander, que não é brasileiro, mas tem operação aqui, um dos grandes bancos operando no Brasil, né? Então, a gente tem aí exemplos em Portugal, o Benfica, o Porto, o Sport. O Benfica, inclusive, agora está com a maior cotação das suas ações na história. Quem comprou ações do Benfica 2 anos atrás, dobrou o seu patrimônio. Dobrou o seu patrimônio. Eu não diria que há um exemplo que o São Paulo possa copiar, porque o São Paulo é único, o Brasil é único, e, na minha opinião, o potencial do Brasil, do futebol brasileiro no mercado de capitais é maior do que qualquer outro no mundo. Porque no Brasil o futebol é prioridade, o que não é o caso nesses outros países. As pessoas até gostam de futebol, mas também gostam de outras coisas. No Brasil, o futebol é o primeiro, é o segundo, é o terceiro, enfim, é a prioridade. Segundo, o potencial de crescimento do futebol brasileiro é muito maior do que o potencial de crescimento de qualquer um desses outros mercados, que já cresceram. O grande upside do mercado do futebol inglês aconteceu quando criaram a Premier League lá atrás. Aqueles investidores que botaram dinheiro ali transformaram um negócio que era deficitário, clubes devedores, sem dinheiro, num negócio multibilionário, que hoje é a maior liga de futebol do mundo, né? Então, esse momento do futebol brasileiro traz um potencial maior do que qualquer outro no mundo. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Igor Moraes, tem como o Crespo conseguir focar os jogadores para ignorarem o extracampo? Salvem o São Paulo. Boa pergunta, ótima meu caro. Pergunta. Você vê como é que é, né? Nós estamos aqui gravando esse primeiro de carona, que depois de um apelo do Crespo no final de semana para os políticos deixarem o time em paz, o presidente do conselho, Olten Ares Abreu, que está conduzindo o processo do impeachment do Casares, ajudando o Casares como um louco, convoca uma coletiva para o centro de treinamento de futebol, coisa que é um lugar sagrado dos atletas e do técnico. Ele nunca pisou lá. Aí os caras da comunicação do São Paulo, meus colegas, vêm dizer: foi para facilitar o trabalho dos jornalistas que já estavam lá para a apresentação do Coronel e do Danielzinho. Não importa. Claro que não, não dá. Não é para... não, porque o jeito que você fala dá a impressão que ele está dando uma coletiva ao lado do Luciano no vestiário e os caras já tinham ido embora, o treino foi de manhã, não tinha mais jogador. Não, assim, é ambiente, não importa, é um local sagrado. Isso. O simbolismo disso.
Cai, Crespo. Tenha paciência, Crespo, por favor. Vai precisar. Os torcedores, jogadores também, por favor, a gente precisa de vocês. E a torcida precisa ter paciência com o time. Exato. Técnico e jogador, eu vou insistir, eu vou falando. É apoiar técnico e jogador. Exatamente. Qualquer jogador. Esses caras estão abandonados lá e a torcida não pode abandonar. Exato. Tem que ir pra cima de diretoria, de não sei o que, cartolagem. Mas jogador e técnico, esses caras têm que ser preservados nesse ano horrível. Muito difícil. Pedro Augusto, essa é a maior crise da história do São Paulo? Eu acho que é sim. Eu acho que é sim. Eu vejo ela do maior. Do ponto de vista moral, assim. Eu vejo ela maior do que a crise do Aidar, que provocou a renúncia do Aidar, porque era uma crise um pouco mais menos institucional e mais personificada ali. E acabou sendo resolvida mais rapidamente, porque o Casares, diferentemente do Aidar, aliás, aconselhado pelo Aidar, não quis renunciar em princípio, o Aidar renunciou, então eu acho mais grave do que a crise de 10 anos atrás. Braido Tibeto, se o Casares cair, o que muda no ano do São Paulo? Será que o Rui Costa também sai? Uma coisa não está diretamente relacionada à outra, né? Acho que os problemas do Rui Costa são outros. Vamos lembrar, quando o Corinthians tem o impeachment do Augusto Melo, o executivo de futebol do Corinthians era o Fabinho Soldado, ele ficou com o novo presidente, o Stabile, e acabou, de alguma forma, conduzindo o time lá ao título da Copa do Brasil. Exatamente. Então não está diretamente uma coisa ligada à outra, porque o Rui Costa é um executivo remunerado. Ele não é um cara de cargo de confiança como era, por exemplo, o Belmonte, né? André Sauer, o quão envolvido o Muricy e o quão manchada a imagem dele já está com a torcida? Bom, o Muricy está afastado, porque ele operou o joelho e tudo mais, tal, então ele nem está no CT, não está. Como o Casares costumava dizer, ele é o meu funcionário número 1, foi o primeiro cara que o Casares contratou assim que virou presidente. E eu vou roubar a sua expressão sobre o Muricy. O Muricy é como se fosse um fiador ali das coisas, que é o cara que ele vai se meter em treta, né? Assim como era o Raí, por mais problemas que o Raí teve. É um bastião de honestidade ali. Pois é. Se eu acho que a imagem dele fica manchada, eu acho que sim. Acho que não tem como. É difícil não estar, né? Você é dessa administração, né? Assim como a do Raí ficou manchada por ele estar no governo Leco, e ele ficou até o final também. Sim. Porque ele não queria, honesto que é, assim como o Muricy, não queria largar o São Paulo. Exatamente. Agora, se dilema também para ele. É um dilema. E claro que é por isso ali que, dentre essas coisas, a gente sempre fala das comparações com o Flamengo e o Zico, né? Sim. Primeiro, o Zico nunca quis ser técnico, né, do Flamengo, para não correr o risco de ter a sua imagem dilacerada. E quando foi dirigente, quanto durou, Tione? Durou pouco tempo, que ele foi dilacerado pela política rubro-negra, inclusive foi traído, foi um negócio horroroso. Então, que fizeram com o Zico lá. O Zico, pelo desfecho no Flamengo, como ele foi sacaneado totalmente, ele não ficou nele a imagem do desgaste da gestão, né? Foi como se a gestão tivesse traído ele e tal. No caso do Muricy e do Raí, eles ficando até o final, vai ficar desgastada a imagem. É uma pena, porque eles são caras, são paulinos. São totens do São Paulo. Totens do São Paulo, ótima expressão, está inspirado. O Cassiano Sérgio, a venda do Rodriguinho para o Red Bull mostra o apequenamento do São Paulo? Eu não acho que essa venda específica. Vamos lá, o Rodriguinho. Quando o Elinho, vou pegar uma comparação de um outro jogador da base do São Paulo, foi vendido para o Red Bull. Sim, Elinho. Depois foi para a Rússia, né? Então, o Elinho, quando foi vendido, ele já tinha sido titular, tinha feito mais coisas do que o Rodriguinho, né? Pelo São Paulo. O Rodriguinho, assim, era uma ideia de bom jogador que não conseguia ter uma. Enfim, e foi mais ou menos a mesma condição. O Elinho ia acabando o contrato, o São Paulo já estava em dificuldade financeira e acabou vendido a um preço módico pro Red Bull. É mais ou menos o que está acontecendo, né? Como é um
gargalo financeiro, e o Rodriguinho, assim como o Elinho, não quis, o seu empresário, renovar o contrato por mais tempo com o São Paulo, a solução acabou sendo a negociação. Mas é aquilo, né? Quase todo cartola do São Paulo morre pela boca, né? Porque quando ele teve uma pequena sequência de partidas boas ano passado, é um jogador que deve valer 50 milhões, tá? Aí você vende o cara por 3 milhões de... Exato. E aí você paga pela sua previsão equivocada. É só um porém, não tô desdenhando que o cara vai embora, mas também não estamos falando do Kaká, né? É um jogador, um jogador que está há bastante tempo no time profissional do São Paulo, toda hora se machucava. Muitas vezes o São Paulo precisou do cara, o cara não estava. Teve alguns, muito poucos bons jogos. Fez alguma outra coisa. Pode ser que o cara estoure em outro lugar, tudo pode acontecer. Assim como mas não estamos falando de um fenômeno que, meu Deus, vai embora um cara. Não é. E, né, Tironi, a última imagem, o último jogo do Rodriguinho marcante foi aquele jogo em que ele entra contra o Palmeiras, no lugar do Marcos Antônio. Isso. Tá 2-0 pro São Paulo, termina 3-2 pro Palmeiras. Exatamente. Né? Apesar de tudo que aconteceu. O Yuri Quirino, falando ainda sobre base. De olho na copinha, temos bons jogadores que podem agregar no futuro? Temos alguns. Acho que são alguns que já tinham aparecido, eu acho. O Isaac é um bom zagueiro. O que é isso? Calma aí. Que eu não fiz nada. Pronto. O cara não obedece. O Isaac zagueiro é bom. Pedro Ferreira, número 10, é muito bom jogador. Mas daí você vê, não, porque o garoto do Palmeiras se destacou e tal. Aí você vai ver o Pedro Ferreira, que é o 10, que é o melhor jogador do São Paulo. Ele é mirradinho, tipo Nestor. Aí você vai ver o cara do Palmeiras, ele é um monstro. Essa questão física da base do São Paulo também é uma situação. Mas eu acho que o São Paulo tem bons jogadores nesse time. Os meio-campistas todos são bons jogadores. O Paulinho, centroavante, é um jogador, ele não é requintado tecnicamente, mas ele faz gol. O São Paulo tem alguns bons jogadores nessa equipe. E o Nicolas acabou, assim como o Lucas, subindo para ficar com os profissionais. Né? Samuel Murad, a psicóloga do São Paulo em 2023, ganhou também pelo Corinthians. Acham coincidência? Bom, tem uma novidade, né? O São Paulo voltou a ter um psicólogo contratado de fato, né? Que eu acho uma boa. Talvez não seja uma coincidência, o trabalho dela me parece bom. O que não pode é um clube de futebol de massa, com essas situações todas, com as situações específicas que o São Paulo viveu, tipo o problema do Alisson, não ter um psicólogo. Não existe. Absurdo. Vamos lá. Pedro Gui, preocupa as poucas contratações que estão sendo feitas terem mais de 30 anos? Pois não era isso, não? Vamos mudar o elenco, o perfil, tem que ser mais jogador mais novo e mais forte, mais não sei o que. Não tem, né? Tá contratando jogadores de 30 anos e tal, como sempre foi nos últimos anos, né? E perdendo alguns, como o Rodriguinho, mais jovens, né? Preocupa. Acho que a temporada, de novo, São Paulo é um dos times, dos 20 times da Série A que menos tem conseguido reformular a sua equipe. Tem aquela questão lá, né? E em algumas situações, a situação política, ela atrapalha tudo isso, a ponto de eu ter lido uma declaração na sexta-feira, que era assim, o Alan do Flamengo, que é o possível alvo do São Paulo, o staff vê a sondagem do Corinthians como uma possibilidade melhor que a do São Paulo pela situação mais estável do Corinthians. Você vê a que ponto chegamos, presidente? O Marcos Antônio talvez tenha sido o principal destaque do São Paulo na temporada passada, né? E o São Paulo se desfazer de um jogador desse quilate. Aí, na minha opinião, é o único hoje que a gente pode falar que é extra classe, que é um cara que realmente ali tá conseguindo corresponder, tá jogando um grande futebol. Se desfazer do Marcos Antônio pra trazer o Alan, que é um cara que tá encostado no Flamengo, é uma baita do Aí você trocou a Ferrari no Fusca, Marcão. Exato. Então, aí pelo amor de Deus, hein? Eu acho que por mais desastrosa que seja a gestão do Júlio Casares, aí eu acho que... Vai fazer essa besteira? Não, aí não é besteira, é assinar um atestado de burrice gigante. Talvez a maior burrice
que um presidente já tenha feito com a, né, comandando uma equipe do São Paulo. Mas eu acho que isso não vai acontecer, né, Motinha? O São Paulo pode continuar tentando a negociação do Alan, mas, cara, pensando na possibilidade de haver uma troca, Marcos Antônio com o Alan, o Flamengo tá extremamente louco. Porque diz que também pelo lado do Flamengo, o Flamengo não tá muito empolgado em ceder o Alan, não, viu? Deve estar fazendo joguinho. O cara ninguém quer ele lá. Mas, ô Motinha, deve estar fazendo aquele joguinho de cena lá, falar, a gente quer o Marcos Antônio, vocês querem o Alan? A gente quer o Marcos Antônio. Mas, mano, ele que continua escanteado lá. O Alan também, apesar de, pra mim, ser um cara que ele chegaria pra disputar a titularidade no São Paulo, mas também não é nenhum Fernando Redondo, vamos ser sinceros. E outra, Marcão, o Alan, como vocês queiram chamar aí, é um cara que ano passado tem a maior parte do tempo no departamento médico. O São Paulo tem um monte de jogador no departamento médico. Vai trazer mais um, né? Não, e só para esclarecer essa situação do Marcos Antônio, porque hoje, quando saiu sobre o interesse do Flamengo nele, eu vi várias pessoas em rede social e tal perguntando, mas ele não é emprestado pro São Paulo? Não. Ele é... Não, só que o São Paulo é protegido por contrato pela prioridade de compra que o São Paulo tem. Ou seja... Se o Flamengo quiser comprar, mesmo que ele vai lá na Lazio e oferece mais que os 26 milhões, ele não consegue porque o São Paulo tem a prioridade. Então ele tem que comprar do São Paulo. Exato. Né? Então o São Paulo já fez a opção de compra dele, já avisou pra Lazio, tá tudo certo. A partir do meio do ano, o São Paulo começa a pagar. E barato vai comprar, hein? Porque 26 milhões... dá cerca de 26 milhões. 4 milhões e 200 mil. E a partir do meio do ano, o São Paulo começa a pagar por ele, vai pagar em 4 vezes, sei lá, tal. E então já tá tudo certo, não consegue tirar ele, né? Isso. Eu acho que o Flamengo pensou que poderia, né? De repente conseguir fazer um negócio desse, mas chegou lá e se ferrou porque já tava tudo feito, né? É isso, Marcos. Só pra passar então, mano, rapidinho aqui a provável equipe que o São Paulo vai enfrentar, né? O Mirassol, o provável time titular do São Paulo. Então a gente vai ter Rafael, aí a princípio aí pode ser que comece com Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, ou o Sabino ali no lugar do Ferrarese, aí tipo, coloca o Alan Franco pra jogar pela direita, o Arboleda centralizado. Certo. Cedric Soares e o Wendel, né? Já que o Enzo Dias ainda se recupera de uma cirurgia de hérnia. Aí no meio de campo, Motinha, a gente deve ter Pablo Maia, Bobadilha ou Danielzinho, e um pouco mais à frente o Marcos Antônio, e aí na frente Tapia e Luciano, Motinha. Disse que o Caleri tá voando, viu, Marcos? Pode estrear já. Então, mas é que tá, Motinha, tem que ter um pouco de precaução, porque quem sofre cirurgia de ligamento aí precisa fazer aquela recuperação muscular primeiro para não ter aquele desequilíbrio e voltar e sofrer uma lesão muscular. Então, se começar o Caleri, ok, mas eu não acho que ele vai começar e jogar 90 minutos, não. Mas é isso, mano. O europeu, né? Eu, particularmente, Motinha, faz tempo que eu não vejo falar do Dória, não sei como é que tá fisicamente, mas é aquele negócio, né? Um zagueiro canhoto, né? Fez acho que 2 gols pelo São Paulo, jogou acho que 18 jogos somente, e acabou sendo negociado aí para fora do país. Infelizmente, Motinha, hoje pela condição financeira que o São Paulo passa, né, pelo que o São Paulo atravessa, não dá para você pensar em grandes nomes. Tanto que a primeira opção que o São Paulo teve foi o Gaston Ávila, que estava no Fortaleza e acabou se transferindo aí para o futebol argentino, acho que para o Rosário Central, se eu não me engano. Mas, infelizmente, né, eu acho que hoje o São Paulo, pela situação que vive, né, politicamente falando, administrativamente falando, tem que recorrer a esse tipo de jogador. É um cara que já tem 30 e lá vai fumaça, como tinha o Rafael Tolói, que o São Paulo contratou ano passado, não conseguiu jogar, né? Veio com problemas físicos, aí jogou 2, 3 jogos, aí já sentiu lesão. Então eu espero que o Dória aí tenha realmente, pelo menos no que diz respeito à parte física aí, um desempenho melhor do que teve o Rafael Tolói, porque na minha opinião foi um fracasso a contratação desse jogador. Vamos torcer, né, Motinha? Infelizmente, é o que tem pra hoje. E o Motinha, tá passando na tela aqui, quem tá vendo no YouTube, o lagarto que anda sobre as águas. Mas, por exemplo, um gordo de 100 quilos, ele consegue fazer isso na Praia de Santos. Ele não afunda. Ele corre no mar. Mentira. É que você não veio aqui, velho. Você não tem elementos pra falar. A água de Santos tá cristalina, tá azul, dá pra ver o fundo. Azul? Eu tô vendo no site da CETESB. Dá pra ver o fundo? Ó, coloca no site da CETESB agora. Eu vou entrar agora e ver. Mano, pode olhar aí, pode olhar. É o que ele falou. Eu que o diga, tive que dar um gole dessa água aí. Tô passando mal até hoje. Marcão deu uma louco, bela não aconteceu nada. Água ele limpa, tá rosa, depois que ele tomar água, olha como ele tá, ó. Não, mas não é por causa da água, não, é por causa de outra coisa. Mas que tem do Trica. Vamos lá, vamos falar, olha o... E, ô Motinha, foi adiado, né? Em 2 dias ali a votação do impeachment do Casares. Aliás, ele deve estar tentando se coçar de alguma forma para conseguir angariar o maior número de votos a não cassação, né? Ao não impeachment aí do presidente, né? Eu acho que esses 2 dias aí ele vai tentar oferecer algum tipo de presentinho, vai tentar convencer alguns que estão indecisos a respeito ainda do seu voto para poder não ser impeachmentado, né? Lembrando que isso vai acontecer no Conselho Deliberativo e se 75% dos conselheiros aprovarem
né, esse impeachment, depois vai ser convocada uma Assembleia Geral para que os sócios votem de forma definitiva pelo afastamento do presidente ou não. Como você bem disse ontem, né, Motinha? O Casares já teve o primeiro, vamos dizer assim, voto a favor, né? Porque ele conseguiu, porque o Estatuto do São Paulo ali, infelizmente, ele tem algumas divergências, né, nos seus artigos. Então, tem 2 artigos que fala, na primeira opção fala de 2/3 para poder aprovar um impeachment, e depois esse segundo aí que o Casares conseguiu, junto com o Olten Aires ali, mudar, né, para conseguir a votação, fala a respeito de 75%. Ou seja, 3/4 do Conselho teriam que aprovar para esse primeiro afastamento e depois a convocação da Assembleia Geral para que os sócios votassem aí pelo impeachment do presidente. 195 então, ele, no primeiro votos. momento, ele já começa vitorioso, né, Motinha? Porque ele já conseguiu adiar em 2 dias essa votação e agora também aí a respeito desse percentual maior para que peçam o impeachment do Júlio Casares. E tem que ser presencial, agora, falar, né, Motinha, Marcos? se esse Conselho Deliberativo do São Paulo aí tiver vergonha na cara, eu espero que tenha, e a gente vai poder ver isso aí na semana que vem, a gente vai ver aí se o São Paulo realmente tem pessoas capazes e pessoas que realmente estão mais preocupadas com o clube do que seus interesses pessoais. Mas me estranha muito, porque o Douglas Schwartzman, lá naquele áudio vazado, né, a respeito da venda ilegal de camarotes, ele fala, todo mundo ganha, então a gente sabe como é que a banda toca lá nesse Conselho Deliberativo do São Paulo. E é bom o torcedor ficar de olho, viu, Motinha? Vai ter protestos aí, já começa na estreia do Campeonato Paulista, vai se estender até o dia da votação aí desse impeachment, do possível impeachment do Júlio Casares, e eu espero que isso não seja uma cortina de fumaça aí, que a torcida realmente seja incisiva nos protestos e cada vez proteste mais, e de forma eficiente, como eu já disse aqui em algumas oportunidades. Ô, Marcão, e hoje à tarde, né, teve uma coletiva do Olten Aires, né? Depois da apresentação do Carlos Coronel e do Danielzinho, né? Exato, né? E ele defendeu essas 2 posições que eles tomaram, essas 2 mudanças. E ele, vou abrir aspas para ele aqui, ele fala assim, ó, havendo uma contradição entre 2 normas, no direito, prevalece a norma que é mais favorável à pessoa que está respondendo a qualquer tipo de processo. Então, ele justificou essas mudanças dessa forma, que vão favorecer o Júlio Casares. E da mesma forma a votação também, né, Motinha? Que era para ser, que o pessoal queria que fosse online, ele tá defendendo que não pode ser online. Queria um missa.